Apocalipse, já estamos no capítulo 11. Estamos na dinâmica das 7 trombetas que anunciam as desgraças, mas também realidades alvissareiras, consoladoras. Entre a penúltima e a última trombeta, ocorre um interstício, um intervalo, que é descrito nos capítulos 10 e capítulo 11 até o versículo 14. No nosso encontro passado, começamos a estudar o capítulo 11. Todo o capítulo 10 é dedicado, o grande protagonista do capítulo 10 é o próprio vidente, que é convidado a tomar um livro pequeno, aberto, que está nas mãos do anjo do Senhor, cujo pé está, um pé desse anjo está na água, no mar, o outro pé na terra. Esse anjo é o mensageiro de Deus e vem executar o desígnio divino. O vidente pega o livro, come, ele é doce, mas logo após ser digerido, ele passa a ter um caráter amargo. O vidente é chamado a proclamar as notícias do Senhor, a boa notícia, a todos os povos, tribos, raças e reis. Vimos no encontro passado o que significa livro, alimento doce e alimento amargo. Depois, entrando no capítulo 11, nós temos agora as duas testemunhas, os dois ramos de oliveira, símbolo de toda a igreja. A igreja também, toda ela, não apenas o vidente, é chamada a proclamar o nome do Senhor, a dar o seu testemunho, não obstante, malgrado as adversidades, e são muitas, porque o que a igreja tem pela frente é o próprio demônio, o seu grande adversário, essa legião infernal que saiu do abismo, cuja porta foi aberta pela estrela Absinto, de que já tratamos no capítulo 9, e também o Império Romano, cada vez mais hostil, cada vez mais inimigo, o grande adversário da igreja no tempo de São João. E terminamos o capítulo 11, versículo 5, o encontro passado, nós terminamos o versículo 5. Agora nós continuamos o relato, Apocalipse capítulo 11, versículos de 6 em diante. Voltemos um pouco, sem explicar, somente para nos situarmos, leiamos os versículos 4 e 5, para compreendermos o versículo 6, que é o primeiro do nosso encontro. São eles as duas oliveiras e os dois candelabros que se mantêm diante do Senhor da terra. 2 candelabros, 2 oliveiras, símbolo da igreja. Vimos citando muitos textos do Antigo Testamento, porque são exigidas 2 testemunhas num tribunal, numa altercação, perante um magistrado, porque a palavra de uma pessoa não valia, deveria vir sozinha, deveria vir acompanhada de ao menos 2 testemunhas. Se alguém lhes quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e devorará os inimigos. Com efeito, se alguém os quiser ferir, cumpre que assim seja morto. A igreja goza de poderes, ela recebeu prerrogativas da parte de Deus. Citamos vários textos do Antigo Testamento em que da boca de Deus saem realidades capazes de destruir os inimigos de Deus, os inimigos do seu povo, e esse poder Deus confere à igreja. Citamos o profeta Elias, citamos também os poderes, Marcos capítulo 16, no final, eis os sinais que acompanharão aqueles que creem, eles pisarão em serpentes, pisarão em escorpiões, nada lhes fará mal, os seus adversários não poderão, Mateus capítulo 10, resistir diante da sua sabedoria. São vários textos do Novo Testamento em que nosso Senhor Jesus Cristo confere poderes à igreja. Muito bem, versículo 6. Esses homens, entenda-se, a igreja toda, os discípulos de Cristo, têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva durante os dias de sua profecia.
Tem poder sobre as águas para transformá-las em sangue e de ferir a terra, sempre que quiserem, com toda sorte de flagelos. Aqui o vidente vai buscar no Antigo Testamento fatos, poderes que Deus confere a alguns do seu povo. E tais poderes são descritos com as mesmas palavras, ou palavras parecidas com as da profecia, para mostrar que a igreja, não obstante as perseguições, ela tem poderes. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu estarei convosco. Eu vos darei uma força. Importa para vós que eu vá. Se eu for, enviarei o Paráclito. A igreja tem essa força que não é deste mundo. Jesus disse quando foi preso: o meu reino não é deste mundo. Todavia, a igreja é ao mesmo tempo essa realidade frágil, porque constituída de seres humanos. A igreja não tem exército, a igreja não tem mancomunação com o poder político, e todas as vezes que a igreja se aliou com o poder civil, houve mais prejuízos do que benefícios. Não estou dizendo que não houve benefícios. A relação com o poder civil, sempre, esse é o magistério da igreja, deve ser pautada em cima de 3 categorias: autonomia, respeito e responsável colaboração. Ao longo da sua história, quando a igreja se relaciona com o poder civil dentro desses parâmetros, trata-se de um relacionamento saudável. Mas quando esses 3 critérios não são observados, respeito, autonomia e responsável colaboração, porque entre o poder civil e a igreja existe o bem comum, e o bem comum é comum à comunidade política e à comunidade eclesiástica. Pois bem, os poderes que o Senhor Jesus confere à igreja são aqui descritos com imagens do Antigo Testamento. Vejamos. Os poderes dos homens são semelhantes aos poderes de Elias e Moisés. Ambos, no Antigo Testamento, representam a lei e os profetas. Vejamos então os poderes que o Senhor Deus concedeu a Elias, os poderes que o Senhor conferiu a Moisés, e vamos fazer essa aplicação para os poderes que o Senhor Jesus confere à igreja. A igreja é dotada de poderes não deste mundo, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias, o tesbita, um habitante de Galaad, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Esse texto vai ser citado por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 25. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Gravem bem essa indicação do tempo em que Israel ficou com fome e não houve chuva. 3 anos e meio. Lembram do encontro passado? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 mais 2, 3. 3 e meio. É metade de 7. É o 7 quebrado. Também o Apocalipse fala de 1260 dias. O Apocalipse fala também de 42 meses. É a mesma coisa. 3 anos e meio. 3 anos vezes 12, 36. Com meio, 42. 1260 dias. O profeta, o vidente, foi buscar no Antigo Testamento, precisamente numa época muito difícil para Israel,
o período em que Israel foi perseguido pelo imperador Antíoco IV Epífanes. Jesus cita 3 anos e meio. Os poderes que o Senhor Deus deu a Elias. Uma criatura com o poder de sustar a chuva. Durante 3 anos e meio, isso não vai acontecer. Na história da igreja, nós temos não somente o poder de pregar, o poder de ensinar, mas o poder também de imprecar. Imprecação. O que na linguagem popular significa rogar uma praga. Já que isto aconteceu, tal coisa não acontecerá, ou tal coisa ocorrerá. É raro, mas Deus, nosso Senhor, às vezes coloca nos lábios dos cristãos determinadas afirmações que, desculpem a expressão popular, que pegam. Porque na verdade não procedem dele. Deus se utiliza dele, do cristão, seja ele batizado, seja ele crismado, seja ele ordenado, seja ele clérigo, ou leigo, ou religioso. Afirmações que acabam se cumprindo. Verdadeiros castigos. Elias, o tesbita. Próximo. Eis o que diz o Senhor, Êxodo 7:17. Nisto reconhecerás que eu sou o Senhor. Vou ferir as águas do Nilo com a vara que tenho na mão, e elas se mudarão em sangue. Todos nós sabemos quem foi o instrumento que Deus escolheu para ir ao faraó fazer essa ameaça. Quem foi a criatura humana que tocou nas águas do Nilo e as águas se transformaram em sangue. Mas uma simples criatura, Moisés, sim, uma simples criatura, Moisés. Poderes que o Senhor deu a uma criatura humana. Êxodo capítulo 11, versículo 10. Moisés e Arão tinham operado todos esses prodígios em presença de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, que não permitiu aos israelitas partirem de sua terra. É um texto que indica que uma criatura enviada por Deus goza de prerrogativas, de poderes, e pela dureza do coração de Faraó, novos poderes serão dados a essa mesma criatura. Aliás, as 9 pragas do Egito vieram graças à intervenção de Moisés. Já que o seu coração está duro, tal praga vai acontecer, tal praga vai acontecer, tal praga vai acontecer. E elas vêm acontecendo. Importa, atenção, importa não excluir a possibilidade de, nos dias de hoje, o Senhor Deus se digne conferir poderes para a igreja, e não estou falando apenas do caráter institucional, Papa, bispos e padres, mas também os fiéis. O poder que a igreja tem é o Espírito Santo, que age onde quer, que sopra onde quer e como quer, e sabe se utilizar dos instrumentos mais frágeis, mais aparentemente indefesos, incapazes. O Senhor olhou para a humildade de sua serva. O Senhor fez em mim maravilhas. Estamos ilustrando contextos do Antigo Testamento, esses poderes que o Senhor confere à igreja em tempos de perseguição. Poderes, é verdade, que nunca podem ser quantificados, mensurados, qualificados com os critérios humanos, com os critérios políticos. A nossa força é de outra ordem. O poder da igreja é de outra dimensão, é de outra categoria. E aqui somos sempre convidados a voltar ao tempo das catacumbas, ao tempo das perseguições, ao tempo em que de um lado havia um império monstruoso, acachapante, que perseguia para massacrar mesmo. Como explicar, humanamente falando, que cristãos indefesos, pessoas simples, humildes, que se escondiam nas catacumbas, que não tinham nenhum prestígio na corte, tenham permanecido e o império tenha
sucumbido. Como é que se explica isso? Onde está a força dessa instituição? O império caiu Babilônia a Grande. Tudo que diz respeito ao Império Romano, no Apocalipse, cumpriu-se. Como se explica isso? E a força desses, desculpem a expressão, esmulambados, esfarrapados, incultos, triunfaram. Esta a força. Aqui descrita numa linguagem veterotestamentária. Muito bem. Mateus 17:3. Eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele, para ilustrar as duas personagens que no Antigo Testamento já citamos aqui, tanto Moisés como Elias, receberam de Deus poderes. Vamos ao versículo 7, Apocalipse 11. Mas depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Aqui vai aparecer pela primeira vez no Apocalipse essa realidade horrenda, a fera. Ela, aliás, será a protagonista do capítulo 13. Mas já vai aparecer, porque a grande personagem do capítulo 12 não é a fera. A fera aparece, se coloca diante da mulher para devorar o seu filho e para destruir a mulher também, evidentemente. A mulher é a igreja, o seu filho é Jesus Cristo. A fera aparece aqui pela primeira vez. Mas antes dela, reparem que a frase fala de testemunho integral dessas testemunhas, desses dois candelabros, a igreja toda. Depois de terem terminado integralmente o seu testemunho. É significativa esta palavra, integralmente. Cumprimento fiel. Cumprimento total. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser. Testemunho integral é aquele que compromete a pessoa toda. Inteligência, vontade, afetos, vida privada, vida pública, vida comunitária, vida social, trabalho, sonhos, projetos, família, filhos, igreja. Todos os âmbitos da vida do cristão são âmbitos nos quais ele é chamado a testemunhar Cristo Jesus, com palavras, com obras. Não apenas aqui, ali ou acolá. Sempre, para mim, o viver é Cristo. Viveu, onde quer que você se encontre, você é chamado a dar o seu testemunho. A igreja toda vai dar integralmente o seu testemunho. Todavia, a fera que sobe do abismo, atenção, vamos voltar à estrela Absinto, que recebeu a chave do abismo. O abismo foi aberto e dele saiu uma fumaça de quê? Quem lembra? Os gafanhotos, que são demônios. Isto é, literalmente, as portas do inferno se abriram. É com o Apocalipse que a gente entende as palavras de Jesus em Mateus 16. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou as potências do inferno, não prevalecerão contra ela. As potências do inferno, as forças infernais, são essa fumaça que sobe. Vamos dar uma olhada de novo na estrela Absinto, lá no capítulo 9, versículos de 1 a 3. O quinto anjo tocou a trombeta, via então uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela o abriu e saiu do poço uma fumaça, como a de uma grande fornalha. O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra, e foi-lhes dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra.
Pois bem, a fera que sobe do abismo é uma realidade que não pode se identificar com o demônio, mas uma realidade que está intimamente associada ao demônio, a serviço dele, sujeita a ele, subordinada a ele, escrava dele, vassala dele. Quem é? Veremos daqui a pouco. O imperador Nero. E aqui nós já precisamos citar o capítulo 13 do Apocalipse e o capítulo 17, que é o da grande prostituta. Já citamos a grande prostituta, que é o Império Romano. A prostituta é a mulher, a fera é Nero. Não confundamos imperador com império. Os dois caminham juntos, fera e mulher, a prostituta. No capítulo 12 tem uma mulher, só que é a igreja. A do capítulo 17 é outra mulher, é a prostituta, o Império Romano. Prostituta, a mulher, e a fera. A fera, a besta, é o imperador. E lhes fará guerra, os vencerá e os matará. É a perseguição que o Império Romano moveu contra a igreja. Por favor, se o número 666 se refere ao imperador César Nero, nós vamos ver a gematria quando tratarmos do capítulo 13. Nero foi citado por São João, mas quando ele foi citado, Nero já estava morto. O imperador que moveu uma perseguição contra os cristãos no tempo de São João era Diocleciano. Então, José, por que São João citou o imperador que já tinha morrido há mais de 30 anos, há quase 30 anos, 64, 65, 66, mais ou menos, foi a época em que os historiadores colocam o incêndio de Roma, e nesse contexto a perseguição aos cristãos, a morte de São Pedro, a morte de São Paulo na cidade de Roma, e não citou Diocleciano, precisamente porque Diocleciano, em comparação com Nero, claro que ele moveu uma perseguição contra a igreja, mas Nero foi muito mais cruel, Nero foi muito mais impiedoso, Nero foi muito mais tirano, Nero foi muito mais implacável com os cristãos. Verdade que a perseguição que Nero moveu contra os cristãos foi apenas na cidade de Roma. Diocleciano foi em todo o império. Mas a perseguição de Diocleciano, ela foi, sem dúvida alguma, sanguinolenta, mas não se comparou em perversidade com a de Nero. Nero se alegrava em prender os cristãos e em expor os cristãos, não só no Coliseu, mas também nas vias de saída e de entrada de Roma, crucificados, para servir de público espetáculo, de ignomínia, de desprezo, de zombaria. Nero foi muito mais cruel, era uma morte com requintes de crueldade, eram mortes requintadas. Por isso, ele é contemplado no capítulo 13 como a besta do Apocalipse, cujo número é 666, e não Diocleciano. Isso não significa dizer que Diocleciano foi canonizado, que Diocleciano é o bonzinho. Que isso? Foi perseguição como foi a perseguição de Nero, só que a de Nero foi mais cruel, foi mais requintada. Os cristãos estavam bem situados no império, isto é, residentes no império, pagavam os seus impostos, viviam tranquilamente, não mexiam com ninguém, e mesmo assim foram objeto da fúria desse louco. Muito bem, vamos então agora citar textos em que essa maldita protagonista, que aparece pela primeira vez aqui no versículo 7, ela vai aparecer várias vezes no Apocalipse. Apocalipse 13, versículo 1, é o capítulo da besta por excelência. Vi então levantar-se do mar. Lembrem-se que a Península Itálica, ela é
cercada pelo mar, o Adriático, levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios. Deixemos o simbolismo desses chifres, dessas cabeças, desses diademas para o momento oportuno. É a grande protagonista infame que se opõe a Deus e à sua igreja. Muito bem, a fera. Apocalipse 13, 18. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é número de um homem, e esse número é 666. Também deixemos para o capítulo 13 a explicação desse número 666. Essas imagens de chifres, diademas, etc., elas são recorrentes. Isto é, São João, que é mestre em pegar textos do Antigo Testamento e aplicá-los àquilo que ele contemplou na sua visão, foi buscar no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 21, essas imagens. Tinha visto esse chifre fazer guerra aos santos e levar-lhes vantagem, até o momento em que veio o ancião. Então, reparem, falta um pouco o Wellington, o texto anterior, sim. Vejam no capítulo 13, o comecinho do capítulo 13, temos aqui elementos de Daniel, capítulo 7, versículo 21. Isto é, o imperador romano é apresentado com características daquilo que Daniel contemplou na sua visão. Volte o texto, por favor. Volte o texto, sim. Depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. É uma profecia da perseguição que está já em andamento. É impossível quantificar o número de cristãos que na perseguição movida por Nero morreram. Mais ainda, na perseguição movida por Diocleciano, sucumbiram. E até a queda do Império Romano do Ocidente, voltaram a acontecer outras 10 ou 15 ou 20 perseguições. Até que finalmente um imperador romano se converteu, se tornou cristão. E dele até Teodósio, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado, não tivemos, a não ser raramente, Juliano apóstata, paradigmático nesse sentido, um imperador que quis reintroduzir o paganismo numa Roma já cristianizada, e ele não encontrou outra alternativa senão estabelecer sérias restrições aos cristãos e, instigado por muitos pagãos, por muitos não cristãos da sua corte, a perseguição também voltou a acontecer. Mas isso é uma outra história. Fiquemos na época bíblica de Diocleciano para trás. Vamos agora ao versículo 8. Então o império vai fazer guerra, vai perseguir os cristãos e vai matá-los. Isso se cumpria já no tempo de São João. Muitos cristãos morreram no tempo de Diocleciano. Muitos haveriam de morrer nos séculos seguintes. E a história da igreja, aqui, ali e acolá, por causa do nome de Cristo, os cristãos em tantos continentes, em tantos países, também nos dias de hoje, sofrem tremendamente pelo simples fato de serem discípulos de Jesus Cristo, por pertencerem à igreja de Jesus Cristo. Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Aqui nós temos uma coisa dramática. É de direito natural. Trata-se de um costume que não é nem cristão nem judeu. É de remotas datas. Não dá nem para dizer a partir de quando os seres humanos passaram a sepultar
os seus entes queridos. É um gesto de solidariedade, não é nem cristão. Claro que o cristão deu um sentido a esse costume que precedeu o cristianismo e o judaísmo. De sorte que uma pessoa que não tinha o direito de ter o seu corpo sepultado, isso era tido como um opróbrio, uma vergonha, um castigo tremendo. E Roma fazia exatamente isto. Eles matavam os cristãos, colocavam os corpos dos cristãos em estacas, às beiras das estradas, via Ápia Nova, as que davam acesso ao norte, ao sul, enfim, todas as vias que convergiam, que confluíam para a capital do império. E seus corpos ficavam expostos. E em avançado estado de putrefação, vinham os urubus comer os corpos dos cristãos. Isso tinha uma finalidade, digamos assim, intimidatória. Mostrar para os cidadãos, para a plebe, para os escravos, para quem quer que seja, olha aqui qual é o destino daqueles que não adoram os deuses, daqueles que não reconhecem o imperador como Deus. A crucificação era um outro tipo de lição pública que o império costumava caprichar, por assim dizer, para dar uma lição, para intimidar os cidadãos. Determinados criminosos têm essa morte longa, bem demorada. Primeiro vão ser chicoteados, depois se coloca uma cruz às costas, pelo menos a parte horizontal, depois eles passam num espetáculo deprimente, sendo açoitados pelas ruas da cidade, são levados para fora, no lugar escolhido, e ali são crucificados para morrerem aos poucos, de inanição, de fome, de sede, de asfixia, e assim por diante. E os corpos ficavam lá. E aqueles que resistiam, não está conseguindo morrer, então vai lá, quebra a perna dele. Quebrando a perna dele, ele não consegue se segurar e vai morrer por asfixia. Foi o que fizeram com os dois ladrões crucificados do lado de Jesus. Só não fizeram isso com nosso Senhor, porque quando chegaram perto dele, ele já estava morto. Todavia, mesmo morto, ele teve o seu lado transpassado por um oficial romano, que acabou, graças a Deus, se convertendo. Pois bem, então, isso fazia parte do requinte de crueldade de Roma. Matar e expor nas ruas não vai sepultar o corpo dessa pessoa. Vai deixar lá apodrecendo, para todo mundo ver qual é o fim daqueles que não se dobram diante da fera, que não se dobram diante do império, que não se dobram diante do imperador. Muito bem. A cidade que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, a grande cidade, evidentemente é Roma. É chamada simbolicamente de Egito e de Sodoma, indicando sua aparência atual e o que nela se está passando. O que é que está acontecendo com a capital do império no tempo do vidente São João Apóstolo e Evangelista, no fim do século I? Sodoma é a imagem da perfeita depravação moral. Sodoma é uma cidade citada no livro do Gênesis, que foi varrida do mapa, juntamente com outra cidade vizinha, Gomorra. Elas pertenciam ao que hoje nós chamamos de Jordânia, aquela região inóspita, próxima ao Mar Morto, próxima também a Israel. A sodomia é o pecado da homossexualidade. Os sodomitas, os habitantes de Sodoma, praticavam esse tipo de pecado. E esse pecado chegou aos céus, e a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra foram destruídas por fogo e por enxofre como castigo dos seus pecados.
A Roma do tempo de São João Apóstolo e Evangelista não era diferente. Tudo era permitido. E nós temos uma indicação disso no capítulo 1 do livro da carta aos Romanos. O texto que nós vamos citar agora prova que em Roma, do ponto de vista sexual, se praticava de tudo. Tudo o que vocês imaginarem. Nada que hoje é propagado e que estarrece os corações dos cristãos, nada é novo. Tudo absolutamente é antigo quanto o Império Romano. Vamos ao capítulo 1 da carta de São Paulo aos Romanos. Carta de São Paulo aos Romanos, versículos de 26 a 27. Então, como era a moral sexual, a moral dos romanos nesse tempo? Carta de São Paulo aos Romanos. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Compreenderam? Porque aqui Roma é chamada de Sodoma. A imagem da perfeita depravação moral. E Egito é o tipo da tirania da obstinação. Sodoma, Roma depravada. Egito, Roma tirana. Lembrem-se da tirania do Egito, que levou sofrimento ao povo no Antigo Testamento. O povo hebreu ficou sob o jugo da escravidão durante 4 séculos. Então, aí nós entendemos porque a Roma do tempo de São João é chamada de Sodoma e é chamada de Egito. Sodoma porque é depravada do ponto de vista moral. Tudo para Roma é permitido. Tudo. Do ponto de vista sexual. E não é somente sexo entre pessoas do mesmo sexo, mas sexo com animais, sexo com crianças. A história do Império Romano, que atingiu seu ápice de escândalo no imperador Calígula. Esse seguramente foi o mais depravado. Calígula. Tão depravado que o próprio Senado precisou legislar proibindo determinadas práticas, porque eram infames, porque punham em risco a própria unidade do império. Pense-se, por exemplo, se temos um exército depravado, nós temos um exército não disciplinado, e é tudo o que os inimigos querem. Se não há disciplina, se não há limites nas fileiras do exército, o império vai ruir. E de fato, foi uma questão de tempo. Foi uma questão de tempo. O império vai se fragilizando do ponto de vista moral, onde tudo é permitido. Qual é a sociedade que se sustenta com uma depravação desenfreada, onde tudo é permitido? É interessante. Eu recomendo a leitura de um bom livro de história sobre a decadência do Império Romano. Exatamente isto que acabamos de ler é um dos motivos, não é o único. A ruína do Império. O Império vai se deteriorando graças à depravação. O seu ponto fraco está na conduta licenciosa, na conduta imoral, permissiva da sua sociedade, da corte, daqueles que cercam o imperador, o próprio imperador e o exército. Não há império que se sustente.
A sua ruína é uma questão de tempo. Dito e feito. Dito e feito. Vamos então, Apocalipse capítulo 14, versículo 8, provar que esta chamada de Sodoma e Egito, essa grande cidade, é Roma. Outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, por ter dado de beber a todas as nações do vinho de sua imundícia desenfreada. Entenderam? Entenderam? Sodoma e Egito, tirana e depravada. Babilônia é outra categoria aqui. Aqui a gente tem que voltar no Antigo Testamento e compreender qual foi o império no século VI a.C., que trouxe sofrimento aos hebreus. Nabucodonosor, Iraque, grande Babilônia. Então, o vidente, que conhece muito bem o Antigo Testamento, para não chamar o nome Roma, coloca um atributo nada agradável, nada elogioso. A Roma de hoje, ela é como a Babilônia do passado, como a Sodoma do passado, como o Egito do passado. São João gosta muito disso, de pegar elementos, comparações, citações do Antigo Testamento. Apocalipse 16, 19. Repare a expressão a grande cidade. A grande cidade. A grande cidade foi dividida em 3 partes. Veremos que 3 partes foram estas, quando estudarmos o capítulo 16. E as cidades das nações caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar de beber o cálice do vinho de sua ira ardente. Outro texto, para mostrar que essa grande cidade é Roma. 17:5, o capítulo da grande prostituta. Na sua fronte estava escrito o nome simbólico Babilônia a Grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Isso é literal. É literal. Prostituição no sentido sexual e no sentido também de seduzir, porque o império, para se manter, ele ou dominava ou fazia alianças. E aí morava o perigo. Prostituição em todos os sentidos. Apocalipse 17, 18. A mulher que viste é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. De novo, Roma. Apocalipse 18, 2. Clamou em alta voz, dizendo: caiu, caiu Babilônia a grande, tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis. Isaías capítulo 1, versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns da nossa linhagem, teríamos sido como Sodoma e ter-nos-íamos tornado como Gomorra. O hebreu foi impregnado de tal forma pelos episódios de Sodoma e Gomorra, que qualquer outra realidade, futura ou presente, trágica, assustadora, passível de ser destruída por Deus, era imediatamente associada, comparada, identificada com essas cidades que foram simplesmente varridas do mapa. Não existe absolutamente nada a não ser escassos escombros nos lugares onde um dia existirão essas cidades. Foi uma destruição, foi uma catástrofe de tal natureza. Discute-se se ali caiu um meteoro, discute-se se ali nós temos uma depressão tremenda, né? O Mar Morto é a maior depressão da face da Terra, de todo o planeta Terra. Se tratou de uma erupção vulcânica, se foi uma chuva de meteoros ou meteoritos, não se sabe. O fato é que essas 2 cidades, uma delas morou Ló, sobrinho de Abraão, depois Abraão, desapareceram do mapa. O pecado de Sodoma e de Gomorra, nós sabemos qual foi. E por causa desse pecado, essas 2 cidades foram destruídas. Isaías 3:9. Sua parcialidade testemunha contra eles. Ostentam seus pecados como Sodoma. Em vez de escondê-los, ai deles,
porque causam dano a si mesmos. De novo, Sodoma. Ezequiel 16:46, tua irmã mais velha é Samaria, que habita à esquerda com suas filhas, tua irmã mais moça é Sodoma, que habita com suas filhas à tua direita. Ainda não estavas contente em seguir seu passo e em imitar seus horrores? Era pouco, foste mais longe que elas na corrupção. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, tua irmã Sodoma e suas filhas não fizeram o que fizeste tu e tuas filhas. O crime da tua irmã Sodoma era este: opulência, glutoneria, indolência, ociosidade. Eis como vivia ela, assim como suas filhas, sem tomar pela mão o miserável e o indigente. Tornaram-se arrogantes e sob os meus olhos se entregaram à abominação. Por isso eu as fiz desaparecer como visto. Qualquer cidade, qualquer circunstância, qualquer sociedade, qualquer povo, qualquer nação que tinha pecados parecidos com os de Sodoma, que já não existia mais quando essas profecias foram feitas, eram identificadas com Sodoma e com Gomorra. Isso aqui é uma Sodoma, isso aqui é uma Gomorra. Você não está ressuscitando uma cidade que deixou de aparecer. Você está simplesmente dizendo, nominando ou nomeando tal cidade ou tal realidade com uma cidade de péssima fama que desapareceu por causa do seu pecado. Você simplesmente quer dizer, o que você está fazendo agora é o mesmo que acontecia no tempo de Sodoma. É um adjetivo pejorativo, nada elogioso, aqui pelo vidente, associado ao Império Romano. Sabedoria 19, de 13 a 17, suportavam justamente o castigo de sua própria maldade, porque tinham mostrado excessivo ódio pelo estrangeiro. Houve muitos que não quiseram receber hóspedes desconhecidos, mas estes reduziram à escravidão hóspedes que tinham sido benfeitores. E isso não é tudo. Haverá algo a mais que um castigo qualquer para aqueles que acolheram mal os estrangeiros, mas estes, a princípio, receberam bem seus hóspedes e concederam-lhes a participação em seus direitos. Em seguida, eles os encheram de males, do mesmo modo. Foram feridos de cegueira, como aqueles homens às portas do justo, quando envolvidos por uma profunda escuridão, procuravam cada um de seu lado o caminho para as suas casas. Interessante. Lendo a Bíblia toda, a gente percebe que nenhum pecado desenfreado, que nenhuma impiedade dos homens que se voltam contra Deus, que viram as costas a Deus, nenhuma impiedade fica impune. É como se a Escritura dissesse, e o Apocalipse, como nenhum outro livro da Bíblia, a impiedade dos homens tem um preço. Pois bem, continuemos. Apocalipse 11, versículo 9. Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações virão para vê-los por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Aqui é a apoteose dos inimigos da igreja, né? Vejam aqueles que nos incomodavam, vejam os metidos a santo, vejam aqueles que não queriam agir como nós agimos, vejam o resultado dos que não se dobraram diante dos nossos ídolos, que não aceitaram os nossos costumes. Eis o resultado: os seus corpos nem sepultados são, estão aí para serem comidos pelos abutres. Muitos dentre os... De novo, imaginem a cena, o espetáculo deprimente dos estrangeiros que entram e saem da cidade de Roma, capital do mundo daquele tempo, vendo os cristãos crucificados, os corpos insepultos, fedendo, apodrecendo. Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, 4 o número, atenção, povos 1, tribos 2, línguas 3, nações 4, virão para vê-los por 3 dias e meio. De novo, o simbolismo dos 3 dias e meio. Um tempo, 2 tempos, metade do tempo. Lembram? O período de Antíoco IV Epifânios, 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses. 3 e meio é metade de 7. Um período não perpétuo, em que os inimigos da igreja bradam, triunfam, aparentemente vencem,
mas é um período breve. Não é por muito tempo. No capítulo 17 e 18, caiu Babilônia Grande. Sim, o fim do império foi no ano 473, mas caiu. Ah, mas demorou muito tempo. Bem, Deus tem os seus tempos. Aqui são os critérios de Deus, o tempo de Deus, os momentos de Deus. 3 dias e meio, um período breve. Riam os cristãos, debocham dos cristãos, alegrem-se com a morte dos cristãos. 3 dias e meio. E aqui, de novo, é preciso citar não apenas o espetáculo dos corpos insepultos nas estradas, à beira das estradas, mas também o espetáculo de os cristãos serem jogados às feras, no anfiteatro Flávio, também chamado de Coliseu. Era um espetáculo que agradava a sociedade romana. Eles aplaudiam, eles não viam a hora de os cristãos serem estraçalhados pelas feras. Aplaudiam de pé. Havia uma máquina de propaganda do império que vendia a ideia de que os cristãos eram inimigos do povo. Comiam crianças. Essa era uma das muitas calúnias que se espalhavam contra os cristãos. Então vocês imaginem, na ruína do anfiteatro Flávio, do Coliseu. Ali é lugar sagrado para os cristãos, para os católicos. Toda sexta-feira da Paixão, o Papa vai realizar a via sacra lá. Lá foi derramado muito sangue dos nossos irmãos. Muitos dentre os povos e nações irão para vê-los e não permitirão que sejam sepultados. Muito bem. 4, número cósmico. O domínio da fera sobre a humanidade torna-se completo. 3 dias e meio. Porém, o triunfo do mal é por pouco tempo. A metade de século, o número perfeito. A sensação de poder olhar os cadáveres dos profetas como troféus de vitória não vai durar muito tempo. É curioso também ver a história dos mártires, como muitos dos pagãos saíam desses espetáculos. Eu não quero ficar aqui. Mas o que foi que esses coitados fizeram? Nós os conhecemos, são pessoas boas, são pessoas puras, honram o seu Deus, não fazem mal a ninguém. Por que tanta violência? E muitos se convertiam. E isso durou anos e anos. Mas caiu Babilônia a Grande. Caiu. O império ruiu. Hoje o coração da igreja bate lá. E esse império desapareceu. Verdade que outros impérios depois surgiram em vários cantos da terra. Mas isso vai perdurar até o fim dos tempos. A batalha aquela acabou, mas a guerra não acabou. As forças do mal se reagrupam, se reorganizam, se reestruturam, se fortalecem, se realinham, e os cristãos que estão neste mundo caminham rumo à casa do Pai, fortalecidos pela certeza de que o Senhor está sempre consigo, que o Senhor não os abandona, que o Senhor os assiste, que o final, o termo da guerra vai ser a vitória do Cordeiro, vai ser a vitória daqueles que lavaram as suas vestes, daqueles que derramaram o seu sangue e que já fazem parte da corte celeste e aguardam o número dos eleitos se cumprir, porque ainda não se cumpriu o número daqueles que deveriam ser mortos por causa do testemunho de Jesus Cristo. Continuamos o nosso encontro no próximo sábado, com a graça de Deus.